Salve galera do Marcelo Invest, mais um vídeo, mais um conteúdo para o nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira de investimento referente ao mês de setembro de 2024. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira, como que ela performou, quais foram as compras que a gente fez, quais foram os nossos proventos, quais foram, ou como foi o desempenho do nosso índice Bovespa, quais foram os fatores que contribuíram para que o índice Bovespa tivesse esse comportamento. Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre os nossos investimentos aí no mês de setembro. Estamos trabalhando aí com uma tela azul, em alusão aí também à questão do Setembro Amarelo, onde é que prevê a prevenção aí do suicídio e outras causas relacionadas a algumas doenças mentais também. Então, sempre lembrando da importância de você estar se inscrevendo no canal, curtir, compartilhar os nossos conteúdos para que eles possam chegar a um número cada vez maior de pessoas também. Então, é importante que você comente. Então, até a questão do comentário é para avaliar os nossos conteúdos também. Isso serve para que os nossos conteúdos sejam avaliados também. Então, este vídeo aqui não tem nenhuma recomendação de compra ou de investimento, é apenas uma forma que eu tenho de socializar, de compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação à questão da renda variável. Sempre lembrando da questão da renda variável, que ela não tem nada de certeza, ela é muito incerta, então ela já tem no seu nome renda variável, porque por diferentes fatores, tanto externos quanto internos, eles vão estar influenciando na variação, tanto na valorização quanto na desvalorização dos ativos. Não é que o ativo, na maioria das vezes, não é o ativo que desvalorizou, o que desvalorizou ou valorizou é a questão da cotação daquele ativo. Então, vamos pegar uma empresa, de repente, uma determinada empresa, vamos pegar uma empresa que eu tenho na carteira, a Taesa, caiu a cotação da Taesa porque a empresa perdeu valor? Não, porque simplesmente em função de alguns fatores, isso fez com que o preço dela fosse reduzida ou aumentasse, se ela tivesse um bom desempenho, ela vai acabar valorizando as suas ações também. Certo, gente? Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso que é interessante a gente isso ter em mente também. Então, o que fez com que o nosso índice tivesse essa performance? Então, o que mexeu com o Ibovespa em setembro? O índice derrapa no mês, mas avança mais de 6% no trimestre. Então, quer dizer o quê? Que nesses últimos 3 meses, ela teve uma valorização aí de 6% aí. Um dos principais eventos foi o tão aguardado corte de juros nos Estados Unidos. Então, de novo, o foco vai para a questão do mercado norte-americano. Então, o mercado norte-americano ele acaba influenciando diretamente na nossa bolsa de valores. E aí, de acordo com os movimentos que acontecem lá, eles vão estar refletindo aqui na nossa bolsa. Temporada de balanços, então quer dizer o quê? Fez com que muitas empresas tivessem rendimentos positivos ou resultados positivos. Faz com que o investidor volte a crescer, volte os olhares para o nosso mercado interno. Queda do dólar, o retorno de investimentos estrangeiros foram outras variáveis que contribuíram para essa recuperação. Então, a nossa bolsa aí vinha caindo e nesses últimos 3 meses aí ela teve uma certa recuperação em função desses fatores também. Outro fator, estímulo da China e a reação entre as ações ligadas a commodities. Tivemos aí a questão da valorização das empresas, principalmente relacionada ao minério de ferro. Então, muitas empresas tiveram as suas cotações valorizadas. Com o caso da que eu tenho, a semi-mineradora também teve um bom desempenho aí no mês de setembro. Então, no final de setembro, novos estímulos econômicos da China ajudaram a reanimar o setor das commodities, especialmente as metálicas. Esse impulso foi impulsionado pelo anúncio de medidas para apoiar o mercado imobiliário chinês, que enfrenta uma crise significativa, mas que simboliza uma fonte importante de demanda para o metal. Então, quer dizer o quê? Nós tivemos lá, se eu não me engano, alguns meses atrás, o ano passado, não tenho certeza, a questão do caso da Evergrande, alguma coisa nesse sentido aí, uma das grandes construtoras
chinesas tendo problema na sua gestão aí. Então, investimentos estrangeiros estão de volta à Bolsa Brasileira. O cenário econômico internacional mudou, o que levou investidores estrangeiros a reavaliarem os seus portfólios. Não quer dizer o quê? Nós tivemos aí alguns meses que a Bolsa Brasileira ela teve uma fuga grande de investidores. Aqui vai mostrar aqui embaixo, aqui, ó, fuga de investidores estrangeiros. Então, vamos ver aqui, ó. Com a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos, a renda fixa que lá atraía, agora fez o quê? Fez com que perdesse esse desejo. Então, muitos investidores vieram novamente fazer o quê? Investir na nossa Bolsa Brasileira, mercados emergentes como o Brasil. Então, vejo aqui a questão do balanço aí da saída do estrangeiro. Então, a saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira caiu de 40 bilhões para 27 bilhões em setembro. Então, vejo que teve uma redução aí bem considerável aí nesta questão aí. Então, veja aí que tivemos uma entrada do capital estrangeiro bem considerável aí na nossa Bolsa também. Dólar se valorizou em setembro. A valorização do real foi outro fator relevante. O dólar, que ainda registra uma alta de mais de 12% ao ano, reduziu aí, ou teve uma redução em setembro, encerrou o mês a R$ 5,44. Então, quer dizer o quê? Maior disponibilidade de dólar no mercado e contribui para a queda da moeda americana, o que tornou menos escasso. Então, geralmente, tem muitos analistas que falam o seguinte: dólar para baixo, bolsa para cima, e vice-versa. Então, aí tem algumas relações nessa questão também. E a nossa carteira, como que ela se comportou aí no mês de setembro? Então, até eu fiz uma comparação da nossa carteira no mês de agosto e no mês de setembro. Então, a nossa carteira ela também teve uma certa redução aí, em torno de 2%, um pouquinho menos de 2% aí, comparando com agosto. Então, a nossa carteira, desde de abril de 2021, então a nossa carteira está com uma rentabilidade de 32% contra 10% de Ibovespa, e estamos perdendo Procedi por 42 contra 32%. Então veja aí que a nossa carteira performou melhor com o Ibovespa, mas perdeu para o CDI. Então quer dizer o quê? Se nós tivéssemos investido em ativos atrelados ao CDI, nós estaríamos com uma rentabilidade melhor. Mas geralmente os ativos atrelados ao CDI, muitos deles estão relacionados com a questão da renda fixa. Então, aí não é o nosso interesse, ainda não temos interesse pela renda fixa também. Então, a nossa carteira, ao longo desses 9 meses, como que ela está aí fazendo uma análise nesse ano? Então, a nossa carteira, esse ano, ela está com uma desvalorização de 3,24%, as nossas ações, 3,91%, os fundos imobiliários é uma classe de ativos da nossa carteira que ela vem sofrendo uma desvalorização bem considerável, mas os proventos permanecem os mesmos praticamente. Então veja aí que os nossos fundos imobiliários, nossa carteira de fundos imobiliários nesse ano desvalorizou 5,8%, os nossos FIAGs tiveram uma leve valorização, 2,98%, os nossos ETFs, então esse ano, pelo que tudo indica, pela nossa experiência, esse ano seria um ano dos ETF, mas isso aí tinha que ter feito a entrada lá no mês de janeiro, mas quem que ia adivinhar essa questão? E mais uma categoria de ativos que nós não tínhamos ainda, que a gente começou lá em agosto, então nós compramos BDRs, então nossas BDRs aí estão valorizando nesses 2 meses aí, 19,3%. Então veja que as nossas BDR aí compramos ativos que realmente valorizaram nesse curto período de tempo também. Então vejam aí a questão da renda variável. Vejo que em poucos meses, dificilmente nós vamos conseguir uma rentabilidade como essa aí, mas precisa acertar, e nem sempre a gente acerta também os nossos investimentos. Uma comparação aqui da questão da nossa carteira, o que nós temos na nossa carteira, comparando janeiro com setembro. Então, essas ações acabaram reduzindo o seu valor de 65 para 60. Os nossos fundos imobiliários praticamente permanecem os mesmos.
as nossas BDRs, que nós não tínhamos BDR, então agora a gente tem BDR, que ela corresponde a 3,79%. Os nossos ETFs ainda permanecem nesse valor, a gente não fez nenhum aporte em ETFs. E os nossos FIAGROS correspondem a 10,59%. Então, os nossos FIAGROS vêm aumentando gradativamente também. Aqui nós temos a evolução dos nossos proventos e dividendos. Então, no mês de setembro, nós tivemos R$ 59,15 de rendimento de proventos e dividendos. Mas analisando todo o nosso período da nossa carteira, gente, então aqui nós temos, se nós formos fazer uma análise, aqui nós tivemos desde de abril de 2021, nós já recebemos R$ 2.101 de proventos e dividendos. Então veja aí o montante que nós recebemos durante esse período também. Então, o que nós tivemos aí nos nossos fundos imobiliários? Então, os nossos fundos imobiliários, no mês de setembro, a gente recebeu R$ 30,66 de rendimento. Comparando com janeiro, teve uma evolução com certeza. Também tivemos a evolução na questão das cotas patrimoniais também, uma coisa proporcional à outra. Nossos FIAGROS, comparando janeiro com setembro, janeiro R$ 11,84, setembro R$ 16,51. Mas aqui a gente aumentou consideravelmente as nossas posições aí também. Então vejo aí que uma coisa está relacionada à outra. Nossas ações, então em setembro recebemos menos que em janeiro. Então em janeiro recebemos R$ 21,19. Em setembro, R$ 11,98. Sempre lembrando que o mês de setembro também é um mês que não é um mês tão bom para dividendos de JCPs também. Então, o que a gente fez aí nesse mês de setembro em relação às nossas compras, gente? Então, a gente compramos mais Jalles Machado, então nós estamos aumentando consideravelmente nossa posição na Jalles Machado, uma das maiores produtoras de açúcar orgânico do Brasil e do mundo, se eu não estou enganado. Então, ainda acreditamos no futuro a questão da produção, de repente, do álcool de segunda geração, a questão da produção de plástico a partir do bagaço da cana. Então, nós estamos com esse olhar aí na Jalles Machado. A tendência é que a gente continue aportando aí nessa empresa, uma vez que as cotações também estão caindo. Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com a questão de queimadas, alguma coisa nesse sentido também. E a gente vai aproveitando essas quedas para novos aportes. Sempre aportes, nada de exagero, sempre com muita cautela. Iniciamos também mais uma empresa na nossa carteira. Nossa carteira está ficando quase grande, então também pelo valor que nós temos aplicado, de repente seria interessante ter menos ações, mas a nossa ideia é que ela seja uma carteira bem diversificada, então que nós tenhamos vários setores, e nós compramos a Unifique. A Unifique é uma empresa de telecomunicações, internet, enfim, essa parte aí. Então acreditamos que esse ramo aí, essa área, ainda vai crescer muito. É uma empresa que tem bons indicadores, tanto indicadores de rentabilidade, tanto indicadores de rendimento. Se eu não me engano, o P sobre VP ainda está abaixo de 1. Então, isso aí foi um dos motivos que fez com que a gente investisse na Unifique Telecomunicações. Então, compramos 15 ações. Compramos mais uma cota do fundo Sequoia e mais uma cota do fundo Batral, o BTRA11. Esse fundo aí é de terras agrícolas. Então, ele está com as suas cotações caindo, mas ele está com, se eu não estou enganado, uma ou duas fazendas que ainda estão disponíveis para locação. Provavelmente, assim colocar, as suas cotações devem aumentar, porque provavelmente ele vai oferecer um provento bem maior. Acabamos investindo em duas BDRs, BDR da Intel. Então, Intel é uma empresa que ela foi criada em 1968, então é uma empresa aí que tem um bom histórico, bons indicadores.
apesar que o PL dela está um pouco alto, mas é uma empresa aí que tem mais de 120 mil funcionários. Ela trabalha aí na questão da parte de informática, então a parte de produção de componentes eletrônicos, principalmente para a questão de computadores, essa parte de tecnologia. Como nós não conseguimos comprar NVIDIA, então vamos investir numa empresa do setor próximo da NVIDIA. Então, compramos aí a Intel 34, BDR da Intel 34, 19 ações. E compramos também uma ação da Nucor. A Nucor é a maior fabricante e recicladora de aço da América do Norte. Então, essa empresa aí, ela foi criada em 1955, então é uma empresa aí que tem uma longa história. Ela tem mais de 32 mil funcionários e ela tem indicadores muito bons. Então, ela está com PL menos de 1, um P sobre VP de 0,15, então praticamente ela está com 85% de desconto essa empresa. Os indicadores de endividamento dessa empresa são muito baixos, então isso indica que ela tem uma boa saúde fiscal. Então, quer dizer o quê? Que ela é uma empresa que pode apresentar bons resultados. Ela tem uma margem líquida em torno de 10%, um ROI de mais de 16%, então veja aí que é uma empresa que tem condições de oferecer uma boa rentabilidade. O detalhe dessa BDR é que ela tem uma baixa liquidez. Então, na renda variável, dificilmente nós vamos conseguir liquidez, crescimento e rentabilidade ao mesmo tempo. Então, nós vamos abrir mão da liquidez e vamos tentar ter rentabilidade e crescimento. Então, estamos investindo aí na Nucor, maior fabricante recicladora de aço da América do Norte. Então, essas foram as nossas compras. Então, nós compramos aí, vejo aí, acabamos comprando 3 classes de ativos. Compramos ações, compramos BDRs e compramos fundos imobiliários. Sempre procurando diversificar a nossa carteira para evitar que ela tenha perdas maiores ou atropelos maiores em função da oscilação das cotações, dos ruídos, enfim, de toda essa parte que gira em torno da renda variável. Então, mais uma vez agradecendo você que nos acompanha. O nosso canal é um canal que cresce a cada dia, graças a você, graças aos seus compartilhamentos, os seus comentários. Então, mais uma vez, reforçando a importância de você estar comentando. Comente os nossos conteúdos, nos diga o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer de diferente para que a gente consiga produzir sempre conteúdos de qualidade. E esse é o nosso objetivo principal. Então, fazer com que você tenha conteúdos de qualidade, que você não tenha apenas algo para se distrair, mas que você tenha algo que você consiga aprender algo novo e melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida. Certo, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.